As histórias do velho urso. Levanta, vamos lá, levanta. O que há, amiguinho? Tchim! Porquinho tigre, claro. Oh, sim. O pequeno porquinho tigre. Oh. Oh. Certo dia, os porquinhos disseram ao seu pai: Ah, papai, queremos tanto um irmãozinho. Por favor, papai, nos dê um irmãozinho, sim? Está bem. Foi até o mercado e comprou um. Um porquinho, um irmão porquinho. Mas não era isso que eles queriam. Eles queriam um tigre. Um irmão tigre, pois porquinhos eles já tinham o bastante em casa. E começaram a reclamar e a resmungar, até que o pai falou: Mas eles não tinham tigre lá. Mas de tanto reclamarem, o pai resolveu fazer, da noite para o dia, do porquinho um tigre, com pincel e tinta à luz de velas. Ah, como os porquinhos ficaram felizes! Eles acariciavam e beijavam seu irmãozinho tigre e o levaram logo para a severa escola de irmãozinhos. Afinal de contas, eles queriam um irmãozinho tigre. Um irmão que não era porquinho, que se comportava feito tigre e não como um porco. E, além do mais, isso seria muito bom para ele mesmo. Primeiro, eles lhe ensinaram boas maneiras. Ele aprendeu tão rápido que logo ele era melhor que seus próprios pais. Depois, o ensinaram a pular, a não ter medo, a ter coragem. Tudo que irmãos mais novos têm que aprender com os mais velhos. Também o ensinaram a pescar sem minhoca e anzol. Afinal, todo grande mestre precisa saber disso, caso ele queira vencer na vida. E lhe ensinaram o pulo sem medo no abismo, muito importante para a vida. Mostraram também o perigoso salto dentro de um arco com fogo, um número que sempre aparece em todo circo que se preze.
E quando estava na hora de ir para a escola com seus irmãos, ele surpreendeu o professor com seu comportamento precoce. Para o orgulho dos seus irmãos. Eles eram os porquinhos mais queridos da cidade inteira. Que época bonita para todos eles. E seu irmão, o tigre, teve muita sorte com as mulheres, cuja sobra era dos seus irmãos, uma recompensa por todo o seu esforço. E não tiveram outro jeito senão nomear seu irmão como rei, o rei de todos os porcos. Viva! Viva o nosso rei! Viva o nosso rei! Viva! Viva! E a partir de agora, ele vivia como seus irmãos, com todas as glórias, mais uma recompensa pelo seu esforço. E tudo poderia ter sido assim para sempre. Isso se o pequeno porquinho tigre não tivesse corrido um dia desses atrás do carro-pipa. Ele queria tomar um banho, deixar-se molhar, respingar. Queria pegar algumas gotas de água com a língua. E aí, a época de glória havia passado para os porquinhos, pois a água lavou as listras de tigre. Ele não era mais um tigre, e por isso também não era mais um rei, pois os porcos não queriam um porco como rei, eles queriam um tigre. Porcos já havia o bastante. E então entregaram seu irmãozinho para o pai. Disseram que queriam um tigre como irmão e não um porquinho. Afinal de contas, ele devia saber disso. Baldrian, o coelho. Por que não? Oh, sim. Vocês não precisam ter olhos de índio para ver como um focinho de cachorro fareja cuidadosamente através da grama. Ou como um porquinho cansado do lado esquerdo com seu focinho espia para o cachorro. E como duas orelhas de coelho se deslocam pela grama do lado direito. E vocês não precisam ser muito espertos para notarem que aqui está acontecendo algo. É que o bando dos cães selvagens está passando pelos campos. Siga-me, seus malditos bandidos! Uma voz como a de um pirata que respirou durante mais de 33 anos o sal dos mares turbulentos. Em outras palavras, um patife. Não faz muito tempo, essa terra era um paraíso.
Mas, de repente, esse cão selvagem apareceu, rosnando feito um diabo. E quem de vocês tiver algo para dizer, que venha pra frente. Mas ninguém apareceu. Ninguém mais tinha coragem de aparecer na frente da sua casa, pois todos estavam muito amedrontados. E o cão selvagem se esticava todo. Rangia os dentes e se comportava como se o mundo todo lhe pertencesse. E parece que lhe pertencia mesmo. Em todo caso, aqui embaixo no rio, o país dos coelhos era dominado por ele. E como eles não queriam morrer de fome, acabavam aparecendo uns 2 ou 3 coelhos, talvez os mais medrosos, com medo de serem devorados, e ofereciam seus serviços ao Patife. Está bem, bandidos. Sigam-me. E assim eles passavam pelos campos, outros chegavam e se juntavam a eles. Bando de ladrões, patifes, eles aprontavam, roubavam e saqueavam tudo que não estava pregado no chão. Enfim, era um bando perverso. E o cão selvagem juntava seu bando num lugar descampado, no meio do pasto, protegido por todos os lados pela grama alta. Seus olhos brilhavam perigosamente, como de alguém que não está com boas intenções. Patifes e bandidos da terra dos coelhos. Hoje nós vamos eleger um rei. Bravo! Bravo! Muito bem, mas quem? Mas quem? Baldrian. E aí eles ficaram de boca aberta. Então ninguém gritou bravo, pois na opinião deles, Baldrian era o mais burro de toda a floresta. Baldrian era um coelho muito simples. Ele morava numa toca desprotegida, no meio do campo, que não tinha nem sequer portão. Cada um podia entrar e sair dali e roubá-lo quando bem entendesse. Roubá-lo? Mas o que ele teria para ser roubado? Nada, nada e mais nada. Baldrian não possuía nada. Ele não tinha um trabalho regular e parece nunca ter aprendido uma profissão. Ninguém sabia de onde ele veio e a quem pertencia. Se ele estava em algum lugar, ali ficava tudo calmo, e por isso o chamavam de Baldrian. Baldrian nunca xingava. Ele também não se defendia quando alguém só para perturbá-lo lhe batia, e chegava até a rir. Se alguém não tinha tempo de ficar mexendo suas cenouras dentro da panela, então chamava Baldrian. E ele nunca pedia nada por isso.
Ele é tão burro, diziam os outros. Até de noite eles podiam buscá-lo, pois ele precisava de pouco sono. Ele vinha quando alguém estava triste por ter sido abandonado pela mulher. E cuidava da mãe quando o pai não voltava da caçada. Ele enterrava os mortos e brincava com as criancinhas. Resumindo, era realmente um bobão. Esse aqui que você quer nomear rei? Mas diga uma coisa. Ele tem dentes afiados, olhos de lince ou o quê? Brevemente, ele terá ossos quebrados. Sigam-me, companheiros. Isso será divertido feito carnaval. E lá se foi o bando do cão selvagem para a toca do coelho. Salve nosso poderoso grande rei! Mas o coelho Baldrian nem se mexia. Por essa eles não esperavam. Eles achavam que o coitado do bobão daria pulos de alegria e orgulho. Você não ouviu, seu anão burro! Mas o coelho Baldrian só se virou um pouco para o lado. Então eles o puxaram para fora da toca e o arrastaram pelos campos, até a parte do rio que era mais rasa. Não vamos perder tempo! A partir de agora ele é o rei, isso basta! E então eles construíram um trono. Um trono que, se batesse um vento, cairia sozinho. E sentaram o coelho Baldrian em cima dele. Mas ali não tinha outro jeito. Ele certamente cairia de lá de cima e quebraria o seu pescoço. Mas aí aconteceu algo muito estranho. O trono não quebrou. Então o cão selvagem amarrou um barbante no pé do trono e começou a puxar. E quando o trono desmoronou, nada aconteceu. Nada. Eles acharam ter visto o coelho Baldrian sentado lá no alto, no ar, e aos poucos descer suavemente. E lá estava ele, inteirinho, no meio deles. Mas eles já duvidavam deles mesmos. Eles achavam que tivessem sonhado e por isso não tiveram coragem de dizer nada um para o outro. Com isso, ninguém contava. O cão selvagem franziu a testa e começou a refletir. Que nada! Agora ele é o rei e vamos levá-lo para a aldeia. E o colocaram no meio deles e o levaram lá para a beira do rio, na aldeia dos coelhos. E aí aconteceu tudo diferente do que o cão selvagem havia imaginado. Primeiro, as pessoas lá da aldeia dos coelhos receberam o rei bobão com um certo desprezo. Mas, algumas horas naquele lugar, instalou-se uma certa paz no meio deles. E aqueles que morriam de medo do cão selvagem começaram a perder o medo dele. Mas e o cão selvagem? O cão selvagem encolheu o rabo e ficou rodeando a aldeia, todo sisudo.
como se ele tivesse algo de ruim em mente. Naquela época, um veado malvado andava rondando por ali, remexendo os campos e arrasando as aldeias de coelhos com o seu chifre. Vá lá e faça alguma coisa. Você não faz parte do nosso grupo? Você não é nosso chefe, nossa polícia, não pode nos abandonar. Mas o cão selvagem estava com medo. Então o pequeno coelho Baldrian se colocou no caminho do veado. O veado tinha usado toda a sua força, e o coelho não. Este só havia se movimentado uns 2 centímetros. E a partir de então, nenhum coelho precisava mais temer esse malfeitor. Com isso, ninguém contava. Principalmente o cão selvagem. E ele sumiu para sempre. E a paz reinava novamente no país dos coelhos. Ninguém mais brigava com o outro. Mas ninguém conseguia explicar como foi que Baldrian havia conseguido essa façanha. Sem força e sem dentes afiados. E em breve ele voltou para sua toca, lá no campo. E continuou vivendo como sempre. E eles acabaram esquecendo que ele era seu rei. E acabaram achando ele novamente um simples idiota. Mas, enquanto ele viveu lá, tudo ficou em ordem. Você gosta? Hã? Oh!